Esses dias eu gravei um vídeo que vocês tinham pedido sobre uma droga que tinha sido testada para a doença de Alzheimer. E eu mostrei lá que o estudo foi negativo, né? Ele não teve benefício. Mas, enquanto eu gravava aquele vídeo, já saía outro estudo com outra droga. E aí sim, parece que trazendo uma grande redução. E nós vimos aí notícias como essas que estão aparecendo aqui na tela, né? Que a droga reduziu em 60% a progressão. Ou mesmo essa que está aparecendo aqui, ó, da BBC, mostrando que a droga interrompe a evolução do Alzheimer. Então, vocês pediram, agora nós vamos analisar a droga que interrompeu a progressão do Alzheimer. Vamos ler esse estudo junto? Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, destinada a você que é da área ou não, tá aqui só para adquirir mais conhecimento. E geralmente eu faço um vídeo aí por mês, lendo artigo, né? Vídeo no canal, tem 2 por semana, você sabe. Se você não quer perder, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o like e comenta, né? Mas vídeo analisando o estudo eu faço um por mês, mais ou menos, só que como vocês pediram muito essa questão do Alzheimer, vamos fazer 2 esse mês e 2 na sequência, né? Então, vamos lá, gente. Então aqui temos a notícia, né, da nova droga que interrompe a evolução do Alzheimer, que é, quando descemos aqui, o donanemab, né? Então, vamos lá para o estudo. Então, estamos aqui com o estudo, ele é um estudo aberto, tá? Qualquer um pode entrar aí, procurar e ler ele. Ele foi publicado no JAMA, que é o Journal of American Medical Association, o jornal da Sociedade Americana de Medicina, é um jornal grande aí, é um dos grandes, junto com o New England, com o Lancet, um dos grandes jornais da medicina. Vamos lá, então, ler isso daqui. Eu não vou me ater a detalhes que são repetidos do outro estudo lá, daquele que foi negativo, tá? Então, basicamente, ele inicia muito parecido com o outro estudo, tá? Fazendo aqui a introdução, explicando que o Alzheimer é causado pelo depósito das proteínas beta-amiloides lá no cérebro e que a droga em questão que eles estão desenvolvendo, ele é um anticorpo monoclonal, assim como a outra, que vai atuar nessas proteínas beta-amiloides. E aqui ele vai atuar removendo as placas de proteína. Então é um anticorpo contra essas placas. O desenho do estudo é um pouco diferente do outro, tá? Apesar da droga ser bem parecida, mas o que nós podemos ver aqui que eles têm de similaridades primeiro. Ambos são de pacientes entre 60 e 85 anos com um grau leve da doença. Então aqui ele não era assintomático, ele é um grau leve da doença, tá? E que tinha já lá a doença por depósitos amiloides. No início do estudo, eles fizeram a dosagem da proteína tau fosforilada, que é esse p-tau. Tá? Eu vou explicar o que é isso bem rapidinho aqui, porque ele é importante para o resto do estudo. Tá? A proteína tau são proteínas que existem ali no nosso sistema nervoso central e quando tem a proteína beta-amiloide, elas são fosforiladas. Então, gruda lá um fósforo nela, tá bom? E isso acaba se tornando aí um dos marcadores da doença de Alzheimer. O p-tau 181 é dosagem no sangue dessa proteína, tá? Que pode indicar lá a doença de Alzheimer inicial. E aí voltamos àquela questão lá. Por que a gente não faz isso para todo mundo? Novamente, a doença hoje não tem cura. Será que é ético você dosar um marcador para uma doença que não tem como tratar? Bom, mas para pesquisa pode ser feito. Aí eles aplicaram o Mini Mental, tá bom? Que é aquele mini exame do estado mental que vai até 30 pontos, né? E o outro estudo lá, ele incluiu inclusive pacientes com 30, né? Então pacientes que estavam normais, aqui não, tinha que ser uma escala de 20 a 28. Além disso, ele fez lá a dosagem das proteínas amiloides pelo PET. A randomização aqui, ela foi de 1 para 1, ele não teve aquelas pré-randomizações que o outro tinha, né? Então foi realmente randomizado em bloco, então um bloco de 4 para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, e eles eram randomizados para receber a droga ou o placebo. Uma coisa legal que ele coloca aqui é que como essa droga reduz as placas amiloides, se em dado momento o paciente tivesse menos que 11 de placa, ou pelo menos 2, entre 11 e 25 das dosagens seriadas da quantidade de placa, quer dizer que tem bem pouca, e sem o pesquisador saber, o laboratório trocava o paciente para placebo. O que isso quer dizer? Que se essa droga vier a ser comercializável no futuro, vai ter que fazer a análise seriada lá das proteínas beta-amiloides, e se ela cair abaixo de 11, ou 2 dosagens entre 11 e 25, pelo protocolo do estudo, o paciente vai ter que suspender o uso, não vai dar para manter, tá bom? E aqui nós temos então
então a figura lá do organograma inicial. Eles partiram, até vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver, de 8.240 que sofreram screening, né, se poderiam participar. Desses 6.504 foram excluídos, totalizando 1.736. Desses 860 foram para droga, 876 para o placebo. Dos que foram para droga, ainda assim teve uma alta taxa de descontinuidade, olha lá, 231 contra 173 do placebo. Ó, 94 e 111 que os pacientes decidiram retirar, ele não diz porquê, ó, o paciente não quis mais tomar, não sabemos o porquê. 50 tiveram eventos adversos com a droga, 21 com o placebo. A gente vai ter que olhar no resultado para entender o que foram esses eventos adversos, tá? Aqui por decisão médica, então o médico decidiu tirar, e aqui é por questão do cuidador, né, do paciente. São pacientes idosos, e lá daqueles lá, 622 completaram no grupo, 698 no placebo. Aqui ele explica como é que ele fez toda a análise metodológica, como que ele definiu o tamanho da amostra, que foi baseado em estudos de fase 2, né, para ele estimar o tamanho que ele precisaria aqui. Então, deixa eu só ajustar, explica aqui como foi feita a análise estatística, os modelos, e vamos então para os resultados, né? Bom, o desfecho primário era justamente a análise lá dos scores de progressão da doença. E aqui ele divide em dois grupos os pacientes, aqueles com muita proteína tal e aqueles com pouca, né? Em ambos os grupos houve diferença estatisticamente significativa nesse score aqui, que é uma escala basicamente para ver progressão da doença, tá? E a gente vê que no grupo que usou a droga, a capacidade cognitiva do paciente declinou ali, avaliado por essa escala 6.02, enquanto que no placebo declinou 6.27, tá? Então, teve diferença estatística, demonstrando que houve uma redução na progressão da doença. Agora, veja o complicado nisso aqui. É diferente de quando a gente fala em redução de morte, por exemplo. Eu peguei lá uma doença, ela reduziu morte, porque é evento sim e não. Então eu consigo quantificar isso melhor. Reduziu infarto, porque ou ele infartou ou ele não infartou. Quando eu estou falando aqui de capacidade cognitiva, eu preciso ter escalas. E aí, às vezes, é difícil, especialmente para quem não tem a prática, como eu não tenho prática com essa escala aqui. Então, eu não sei se essa redução de 3 pontos absoluta aqui na escala, essa diferença de progressão de 3 pontos, é clinicamente muito significativa ou não, tá? Se tiver algum neuro aqui, por favor, coloque isso aqui, porque às vezes a gente tem diferença estatisticamente, mas que clinicamente, ele pode dizer assim, putz, reduziu ali de 6, um grupo declinou em 9, outro em 6, ambos tão bom ou ambos tão ruim, isso não quer dizer muita coisa, tá? Eu não sei dizer, porque eu preciso dessa interpretação clínica que eu, como não sou neurologista, não sou geriatra, não tenho tanto contato com esse perfil do paciente, não consigo afirmar, tá? A gente afirma que sim, de fato, a doença reduziu a progressão, mas também não interrompeu a progressão, né? Que você lê, interrompeu a progressão como parou, freou. Não, ela progrediu, mas progrediu menos do que o outro grupo. E quão clinicamente isso é significante, não sei. Mas no grupo com essa proteína tal alta incluído, né, eles progrediram mais a doença em ambos os grupos. E a redução aí também foi em torno de 30%, né? E aqui ele vê daí também outras escalas, ele vê a dosagem da proteína, mas eu quero ir direto para cá, né? Aqui então a tabela 1, que eu expliquei lá no outro estudo, para a gente ver a homogeneidade dos grupos, e aqui nós temos todos aqueles scores, né? Ó. Então os pacientes tinham, ó, em média, vamos contar aqui, 105 de score basal. Um grupo perdeu 6%, outro grupo perdeu 9%, teve uma progressão. Quanto que isso se tem de significância clínica? Mas, beleza, acho que já deu para entender isso. E aqui os resultados. Podem ver que é exatamente o oposto do que a gente tinha no outro estudo, né? Os pacientes com donanemab, aqui com a droga, né? Eles progridem realmente mais lento do que os pacientes com placebo nessa escala. Nesta outra, nós vemos aqui o que é a mesma coisa, né? Os pacientes com donanemab progredindo menos do que os pacientes com placebo. E aqui, diferente do estudo anterior, que o intervalo de confiança se sobrepôs, aqui não se sobrepõe, né? No começo aqui, ó, até se
sobrepõem, mas passou aqui de 12 semanas a gente já vê que a diferença se torna estatisticamente significativa, né? Lá não, lá ele ia em todos se englobando. Então, demonstrando aqui que há sim diferença estatística. Aqui tem uma outra análise que ele coloca, que é o depósito, né, de proteína amiloide. E a gente vê que a droga também reduziu o depósito de proteína amiloide. Quando a gente analisa o tau lá, que é a proteína fosforilada, a gente vê que no placebo ela continuou se acumulando, enquanto que no grupo donanemab tá difícil, ele foi descendo, né? Então a gente vê, e daqui na progressão, né, conforme ele foi sendo aplicado, por isso que vai tendo aqui esses steps, né, a gente vê que o placebo progrediu mais. Vamos ver então aqui os efeitos colaterais ali que foram citados. Vamos ver o que tem de mais importante. Bom, o grupo da droga morreu aqui um pouquinho mais, mas isso aqui não tem significância estatística, provavelmente é 1.9 com 1.1. Isso aqui é algo pode ser ao acaso. 3 num e 1 no outro, considerado relacionado ao tratamento. Não sei como poderia ser que é o placebo. Na verdade, aquilo que eu falei no estudo, você acaba pecando por excesso, né? Covid-19, eles consideraram que evento adverso, igual nos dois grupos, mas queda, não. Principalmente dor de cabeça, ó. Dor de cabeça é o efeito colateral mais comum da droga que foi reportado, né? É isso que nós percebemos de mais comum. Bom, basicamente, então, o que ele conclui? Que nos pacientes com doença inicial, o donanemab, trava-língua, né? Reduziu significativamente a progressão da doença em 76 semanas. Ponto. É isso que ele pode afirmar, que é isso que ele avaliou. Reduziu a progressão, não freou a progressão, não curou o Alzheimer. Teremos que ver qual o impacto clínico da aplicação dessas escalas, e aí precisa ser mais um especialista na área para dizer, e também o custo a qual esta droga deve vir, porque anticorpos monoclonais costumam ser drogas muito caras, tá bom? Mas, pelo menos aqui sim, temos um resultado positivo e talvez aí estamos começando aí uma longa jornada num caminho para, quem sabe, um dia interromper a doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência aí nos pacientes idosos, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.